Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Paulo, educador do Carol. Você com certeza já ouviu falar de sistema penitenciário, certo? Mas você sabia que o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China? Vamos entender como funciona melhor esse sistema aqui no Brasil? Está no Carol é gostoso, está no Carol é uma delícia. Vem pro Carolina, vem pro Carolina. Fala galera, eu sou a Larissa, educadora do Carol. Então, no contexto brasileiro e em muitas sociedades mundiais, o crime é um ato julgado pela consciência coletiva. E as sanções teriam como principal função satisfazer essa ferida ocasionada por esse ato, que aconteceu de um dos membros da coletividade. Assim, as punições seriam apenas uma reparação racional, feita à sociedade. Nesse sentido, no Brasil, a principal reparação aplicada é a pena privativa de liberdade, que na maioria das vezes é aplicada ao indivíduo em uma unidade prisional, ou presídio, que constitui o sistema carcerário brasileiro. Esta penalidade consiste na privação da liberdade de um indivíduo, que, por sua vez, feriu os valores preservados pela sociedade, cometendo um ato, em desacordo, ou seja, diferente das normas que regem a nossa organização social. O Brasil já passou do número de 700 mil pessoas presas, e o que aponta o levantamento inicial do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, BNMP, nova ferramenta para contabilizar a movimentação de presidiários no Brasil, coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Cerca de 40% desse número aguarda julgamento. O encarceramento no Brasil é em massa. Os presídios estão superlotados e, nesse período de pandemia, a superlotação não foi diminuída. A situação da população encarcerada só piora a cada dia. Dentre as pessoas presas, poucos são brancos e muitos são negros. Isso não significa que negros cometem mais crimes que brancos, mas significa que existe uma política de encarceramento para pessoas negras que não se aplica às pessoas brancas. Existe um racismo estrutural no nosso sistema de julgamentos. A abolição da escravatura foi ontem nesse país. Ainda somos racistas. E todos nós temos essas questões internalizadas. Vivemos à sombra de um sistema ainda escravista, e onde as questões raciais e sociais são levadas em consideração, acima de qualquer lei. O sistema judiciário e a polícia têm as mesmas internalizações raciais. E por esse motivo, a mão sobre o negro, pobre, mulher, LGBT, pessoa da periferia é mais pesada. As políticas de encarceramento e aumento de pena se voltam via de regra contra a população negra e pobre. Entre os presos, 61,7% são pretos ou pardos. E ainda, de acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, em 2014, 75% dos encarcerados têm até um ensino fundamental completo, considerado um tipo de indicador de baixa renda. Existe um foco policial na população negra e também em determinados tipos de crime. Nossa hipótese é de racismo institucional, afirma a pesquisadora Giane Silvestre. A situação do encarceramento no Brasil é absurda, e a Leila vai falar um pouco mais sobre a violação dos direitos humanos, sobre o massacre do Carandiru e sobre a pandemia. É com você, Leila. Em 2 de outubro de 1992, aconteceu o massacre do Carandiru. Eles estimam que pelo menos 111 presos foram assassinados por policiais durante uma ação cheia de erros que marcou o Brasil. Em abril de 2017, o julgamento que havia condenado 74 policiais que participaram daquela operação foi anulado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Ou seja, não houve reprovação por parte da Justiça para o maior massacre da história do sistema prisional do Brasil. E foi também em 2017 que um segundo maior massacre aconteceu, desta vez em Manaus, deixando 56 detentos mortos. Entre o que aconteceu no Carandiru em 92 e o que aconteceu em Manaus em 2017, nada melhorou. O Estado é omisso e ausente. É o Estado quem deveria garantir os direitos humanos dessas pessoas, mas acaba sendo o principal violador de princípios básicos vinculados a esses direitos. Superlotação, insalubridade, violência e ausência de serviços essenciais são a realidade dos presídios brasileiros. Imagina não ter sua higiene básica garantida. Detentos e detentas vivem espremidos em um ambiente hostil, sem ventilação ou iluminação, recebem uma alimentação inadequada, as noites são mal dormidas, estresse, medo,
falta de atividades físicas, enfim, são pessoas vulneráveis a diversas doenças. E como será que essa situação está agora na pandemia? Quando médicos e infectologistas não cansam de pedir para a gente usar máscara, manter o distanciamento, higienizar as mãos frequentemente. Como manter tais protocolos em celas com mais de 40 presos? Bom, no início da pandemia, a suspensão das saidinhas, que são aquelas saídas temporárias de presos em regimes semiabertos, as restrições da entrada de comida e a proibição das visitas provocaram várias rebeliões. Essas medidas vinham com a justificativa de evitar a transmissão do vírus dentro dos presídios, mas ignorando, por exemplo, a entrada e saída de agentes penitenciários que não receberam kits de proteção para os protocolos de prevenção da Covid-19. De acordo com o estudo levantado pela Fundação Getúlio Vargas, apenas 32,6% dos agentes disseram ter recebido equipamentos adequados de proteção individual para trabalhar, e somente 9,3% deles afirmaram ter recebido treinamento para lidar com a pandemia. Segundo um balanço divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, o sistema carcerário registrou em junho um aumento de 800% nos casos de infecção pelo novo coronavírus. O mesmo órgão recomendou que juízes de todo o país reavaliassem as prisões e adotassem o desencarceramento racional. Orientou que prisões de pessoas do grupo de risco e em final de pena que não tenham cometido crimes violentos fossem revistas. Como a Larissa falou, mais de 40% da população carcerária é formada por presos provisórios, ou seja, que estão aguardando julgamento. Mas o Estado não está preocupado com a vida e com a saúde dos detentos e detentas. Trata-se, na verdade, de um projeto necropolítico, ou seja, um projeto para deixar morrer, omitir os dados e continuar com o genocídio dessa população que, como já vimos, é de maioria preta e pobre. Mas se o Estado não cumpre com sua obrigação, será que a solução seria então a privatização dos presídios, como alguns defendem? Vamos pensar juntos? Eles dizem que, uma vez que os presídios forem privatizados, isso reduziria os custos para o Estado e sobraria verba para investir em outras áreas. Será mesmo? Considerando a nossa história e o atual governo, já sabemos bem que essa verba não seria usada em nosso benefício. Bom, outro argumento é que os presos e presas trabalhariam para arcar com os custos do presídio. Mas, na verdade, isso nada mais é do que mão de obra barata ou até mesmo escravizada para as empresas que estariam administrando os presídios, que estará preocupada apenas com o lucro obtido. Para os presos e presas não haveria vantagem, uma vez que esse trabalho não contaria para a redução da pena. Seria só mais uma maneira de ferir sua dignidade. Um ponto fundamental dessa discussão é que, com a privatização, o Estado estaria passando para uma empresa privada a responsabilidade que é sua e que está previsto na Constituição. O Estado é o responsável pelos presos e presas, já que a condenação e a segregação são realizadas por ele. Trancar alguém numa cela sem qualquer tipo de assistência é ignorar por completo que essa pessoa algum dia voltará ao convívio social. E voltará como? Quais as chances que essa pessoa vai ter? Como que ela vai se reinserir na sociedade? O Paulinho vai falar um pouco sobre isso agora para vocês. Manda lá, Paulinho! Um argumento que ouvimos muito é que as pessoas são levadas para a cadeia para refletirem sobre o que fizeram, repensar o crime que cometeram. Contudo, nessas condições apresentadas pela Leila e pela Larissa, é fácil percebermos que o sistema prisional não é de fato pensado para uma reabilitação. O que acaba acontecendo na verdade é que esse sistema está longe de oferecer uma formação humana que de fato seja capaz de garantir uma ressociabilização. A situação se complica ainda mais quando olhamos para as condições sociais das pessoas que são presas. Os dados do DEPEN apontam que cerca de 40% dos presos não têm remuneração nenhuma.
E como já vimos com a Larissa, a grande maioria dessas pessoas não tem ensino médio completo, ou seja, geralmente são pessoas que não tiveram acesso a oportunidades e recursos sociais. Além da desigualdade social em que se encontram, ainda existe um estigma sobre essas pessoas que são presas. Pressuposto de que essas pessoas não são confiáveis, não são boas. Esses estigmas e preconceitos fazem com que essas pessoas dificilmente encontrem empregos ou muitas vezes precisem recorrer a subempregos depois que saem da cadeia. Ou seja, as pessoas que vão presas geralmente não tiveram acesso a direitos fundamentais, como escolarização de qualidade e empregos formais. Quando elas estão na prisão, recebem um tratamento desumano, que não gera oportunidade real de ressocialização, nem é capaz de oferecer formação humana digna. E após cumprir a pena, não encontram suporte para a ressocialização. Dessa maneira, a população carcerária é esquecida pelo Estado e pela sociedade civil, que se esquecem que essas pessoas voltarão para a sociedade um dia. Portanto, se o sistema não consegue cumprir sua proposta de ressocializar essas pessoas, precisamos refletir sobre qual o papel que ele tem desempenhado em nossa sociedade. E aí, curtiu o episódio de hoje? Deu para entender um pouco melhor sobre o sistema carcerário no Brasil? Lembre-se que pode sempre contar com Carol. E se precisar de qualquer ajuda com os estudos ou trocar uma ideia mesmo, é só mandar uma mensagem pra gente, hein? Siga nossas páginas no Instagram e no Facebook para ficar por dentro das nossas atividades. E até a próxima!